Me tira agora essa dúvida. O senhor passou quanto tempo no Rio? Rapaz, Rio de Janeiro eu passei quase a maior parte da minha vida. Eu passei em média de uns 25 anos de Rio de Janeiro. 25, em certo? média, 25 anos de Rio de Em Janeiro. Salvador? Salvador, que é a minha terra, eu passei muito pouco praticamente. Eu passei 25 no Rio, eu passei aqui no máximo 10 anos. De serviço? De serviço, Pronto. 10 anos de serviço no máximo. Por que eu tô lhe perguntando isso? Agora vem a pergunta-chave. Certo. Como você vê a violência atualmente hoje em Salvador, comparando o que o senhor já viu há 25 anos no Rio de Janeiro? Tá equiparado? Tá pior? Mas eu Como vou é lhe que ser tá? bem sincero. A violência aqui em Salvador está pior do que Rio de Janeiro. Eu digo isso porque eu tenho experiência de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a violência é local. Rio de Janeiro, quem mora no asfalto, mora no asfalto. Não quer dizer que não tenha violência. Tem a guerra de gangues, tem guerra de gangues. Mas eles trabalham dentro dos setores dele. Aqui em Salvador, você não tem mais área, seja no Farol da Barra, seja onde for, você vê o tempo todo confronto armado. Você vê o tempo todo confronto armado de facções. Hoje em dia está totalmente diferente. Onde você achava que era seguro, não é mais seguro. Hoje em dia, para você ver um disparo acidental, um tiro de qualquer local, acontece. Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro, eu transitava muito no Rio de Janeiro, Avenida Brasil, São Gonçalo, tudo isso aí. E aí você sabe, hoje em dia, aqui em Salvador, as pessoas têm medo de sair à noite. No Rio de Janeiro, as pessoas continuam saindo à noite. A noite do Rio é 24 horas, seja na Lapa, seja em São Gonçalo, seja nos bairros locais, Madureira. A noite do Rio, ninguém ficou com medo de ir para a noite do Rio, porque o cara sabe onde é o local da violência. Aqui em Salvador, nós não sabemos mais onde é o local da violência. A violência pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer momento. Hoje em dia, você vê que uma criança, eu achei até interessante. Um colega meu falou, pô, cara, a criança estava com a camisa do Homem-Aranha. Agora ele não pode mais usar a camisa do Homem-Aranha. Ou seja, pô, o sonho daquela criança tem que ser apagado, né? O cara que curte Homem-Aranha, Super-Homem, a criança já não pode mais brincar com isso aí. Não pode mais usar uma roupa com isso aí, porque se ele chegar em determinado local onde seja uma facção diferenciada, ele vai fazer o quê? Ou a criança vai tirar a camisa ou vai ser ceifada por causa disso aí. Então, Salvador, eu digo pra você, gosto da minha cidade, amo a minha cidade, mas violência aqui em Salvador, na atualidade, tá pior que Rio de Janeiro. 36 anos, né, de serviço? 36 anos. 36 anos de serviço. O senhor conhece material bélico como a palma da sua mão. Faz parte da nossa vida, né? Como é que você consegue ver a evolução do poder bélico, tanto no Rio quanto aqui em Salvador? Rapaz, o poder bélico, ele vem evoluindo a cada dia. Só que o que eu entendo é o seguinte: o poder bélico, ele tem que estar na mão do Estado, tem que estar na mão das pessoas que têm capacidade para portar, para manusear. E hoje em dia a gente não vê isso aí. A gente vê que algumas pessoas têm até dificuldade, até gosta de armas, é colecionador, CAC, beleza, tem dificuldade em ter. Mas quando a gente vê o poder paralelo, né? Eu não sei se é o poder paralelo que eu possa dizer isso aí, porque eu acredito que o poder tem que ser do Estado. Se tem alguma coisa diferente disso, tá errado. Mas a gente vive uma realidade que a gente vê que no poder paralelo a gente vê vários tipos de armas, onde a nossa polícia ela não está preparada. Por quê? Os coletes balísticos não estão de acordo com a evolução da arma da criminalidade. Você colocar um policial para combater com colete balístico, onde a capacidade de impacto seja de 9 milímetros, aí você vê uma 7,62, é complicado. E digo para vocês, hoje em dia você vê disparos de arma que você consegue identificar. Se é um fuzil, se é um G3, se é um R15, você consegue identificar. Quem conhece arma, quem conhece munição, você conhece arma pelo estampido. Se foi um tiro de pistola, se foi um tiro de 38, você consegue identificar. Por quê? Para isso existem treinamentos para isso, entendeu? Que são chamados de tiro de acuidade noturna. A gente tem esse treinamento, a gente consegue identificar quais são os tipos de munição que está atirando ali. A gente consegue dizer qual é a arma que está sendo utilizada ali. E você vê que a gente, nas nossas forças de segurança, no dia a dia, o nosso policial, ele trabalha de acordo com a norma, de acordo com a lei. Ele está com uma arma longa, sim. Mas o bandido, ele não está com arma só longa. Ele está com granada, que não é autorizado as forças
policiais utilizar granada em uma situação normal, que é uma munição de guerra, um artefato de guerra, um explosivo para guerra. E hoje em dia não, você vê em qualquer esquina, pessoas garotos de facções, garotos, não digo nem adultos, com granada, com fuzil. E a nossa segurança pública, que eu digo segurança pública, eu entendo que não é só a obrigação do Estado. A segurança pública é de todos. Nós fazemos parte desse público. Mas as pessoas estão ilhadas, estão com medo. Porque não está tendo um respaldo. Às vezes a pessoa tem medo até de ligar, porque não sabe o que é que vai acontecer. Se ele está sendo grampeado, né? Nós vimos, tem um tempo atrás, que na Ribeira tinha um circuito de TV que era administrado pelo tráfico. E aí? Aí o civil, ele tem medo, muitas das vezes, de abrir a boca, de falar, porque ele pode ser a próxima vítima, pô. Então, é complicado. Isso é verdade. É complicado, e digo, o poder paralelo, as facções, elas estão muito bem armadas. E tem uma diferença. Hoje em dia, o cara não é mais leigo, né? Só aquele cara que sabe apertar a tecla do gatilho, não. Tem caras que já têm estratégia. Para o cara usar uma granada, ele tem que saber usar a granada. Ele tem que saber retirar o pino da granada. Ele tem que saber lançar a granada. E aí? Como é que fica a nossa situação? Como é que fica o nosso povo? E digo, por isso que eu digo para você que hoje eu considero Salvador mais perigoso que Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, o pessoal já sabe os pontos, já sabe o que tem que fazer, já sabe onde não tem que fazer. O carioca, ele já está preparado com tudo isso aí. E o baiano não está preparado com isso. Isso é muito novo pra gente, né? Essa guerra, essas coisas é muito novo pra gente. A gente sabe que criminalidade sempre existiu. A droga sempre existiu. Agora, os modus operantes é que está trazendo o caos para nosso povo, para nossa sociedade. Essa é a diferença. Entendeu? Então, isso realmente está complicado. E digo para você, a Salvador, a geografia de Salvador está favorecendo isso aí. Está favorecendo muito. E vem dificultando cada vez mais o trabalho das forças de segurança. Né? Quando que a gente ia acreditar que um policial federal seria morto aqui em Salvador por causa de um disparo da criminalidade? Nunca a gente ia imaginar isso aí. Salvador? Salvador não, pô. A gente pensa que Salvador é a terra da alegria, a terra do Senhor do Bonfim, a terra do carnaval, mas hoje em dia a realidade está sendo outra. Hoje em dia, eu digo para você, eu sempre gostei de sair. Hoje em dia eu evito sair à noite. Por quê? É complicado. Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu saía todas as noites. Eu conhecia a noite do Rio de Janeiro. Porque você sabia que você ia tranquilo e você ia voltar tranquilo. Ó, eu não posso vir aqui. Eu sou militar. Eu não posso acessar essa área aqui. Ok. Mas hoje em dia você não tem mais isso. A situação realmente é grave. É grave. Gravíssimo. E é interessante para quem nos acompanha, né? Porque eu fiz essa pergunta. Porque assim, as pessoas acham que a realidade, os fuzileiros não entendem, não sabem. E o que mais sabem, né? O que mais sabem. Por que eu tô te perguntando isso? Quando eu falei em relação a conhecer o material bélico com uma palma de sua mão, foi pelo seguinte. A gente percebe que no Rio de Janeiro, o número de fuzis, pistolas, 9mm, 45, chegaram, na verdade, muito mais rápido do que aqui em Salvador, certo? E aí, aqui em Salvador, a gente já tem alguns bairros que realmente você já encontra o FAL, você já encontra o 762, você encontra o 556, assim como também você encontra 9mm. E a gente sabe que, de certa forma, a Força Armada ela tem um controle, né? Ela tem a fiscalização desse material bélico. Tanto que, salvo engano, acho que ano passado teve uma fiscalização depois nas casas das armas, e aí foi verificado que teve algumas situações de negligências de algumas casas das armas, enfim. Por que eu tô perguntando isso? São 25 anos lá e 10 anos aqui. E aí o senhor me deixa claro que Salvador hoje é
um labirinto. Você não sabe exatamente o lugar que pode se ter Não pode. ou não essa violência. Já no Rio você sabe até que ponto você pode ir e até aonde você também não pode ir, porque também se você for encontrado naquela região ali, a probabilidade de você ter algum confronto e você sair em desvantagem é muito maior. Com certeza.